Olá, eu me chamo Nara Johanna. Eu, juntamente com Jonathan Richards, Claudivan Feitosa de Lacerda, Alain Bernard de Oliveira Souza e Gabriel Monteiro da Costa Bezerra, somos os autores da pesquisa Influência do hidrogel na qualidade e eficiência do uso da água em Tajetes Patula sob irrigação salobre. Antigamente, a floricultura brasileira era basicamente o cultivo de flores em jardins e quintais. Atualmente, a floricultura se profissionalizou, sendo uma área competitiva que gera renda no Brasil e no mundo, sendo necessário conhecimento técnico de produção, distribuição e comercialização. Dentre as plantas ornamentais, as espécies da família Asterácea, dentre elas a Tagetes patula, conhecido como cravo de defunto, é uma espécie de fácil cultivo de ciclo relativamente longo e utilizada no paisagismo e na decoração de diversos ambientes. A irrigação em regiões semiáridas tem como objetivo suprir a necessidade hídrica das espécies. Entretanto, em períodos de escassez hídrica, a água de boa qualidade é utilizada para o consumo humano e animal e a água salobre é utilizada para a irrigação. Entretanto, o excesso de sais ele pode causar efeitos negativos, como o efeito osmótico, que reduz a absorção de água pela planta, desbalanço nutricional, efeitos tóxicos pelos íons sódio e cloro, que causa queima nas folhas, amarelecimento. Tudo isso contribui para que ocorra a redução da produtividade e a redução da eficiência do uso da água. Uma das estratégias para mitigar esses efeitos deletérios da salinidade é a utilização do hidrogel. É um polímero hidroabsorvente que tem a capacidade de absorver várias vezes o seu volume em água, mantém um substrato úmido por mais tempo. As raízes das plantas conseguem penetrar os glânulos úmidos, absorvendo a água diretamente do hidrogel. Tudo isso faz com que ocorra uma maior eficiência do uso da água, tendo em vista que a planta ela consegue absorver mais água e nutrientes, tendo em vista que o hidrogel ele reduz as perdas por percolação. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a influência do uso do hidrogel na eficiência do uso da água e no desenvolvimento de mudas de Tagetes patula sob irrigação com água salobra. Essa pesquisa foi realizada em casa de vegetação, localizada na Estação Agrometeorológica pertencente à Universidade Federal do Ceará. O clima dessa região é tropical chuvoso. O experimento foi conduzido em setembro de 2020. Dentro da casa de vegetação, nós colocamos um data logger que fez o registro da temperatura e da umidade relativa, em que nesse período da realização do experimento, o datalogger registrou uma temperatura média de 25,2 graus Celsius e uma umidade relativa média de 63,5%. Inicialmente foi realizado o preparo do substrato, em que nós homogeneizamos arisco e humus de minhoca na proporção 4:2. Em cada litro de substrato, nós adicionamos 3 gramas de hidrogel. Esse substrato foi adicionado a 4 bandejas de 200 células. Em seguida, foi adicionado uma semente de Tagetes patula, em cada célula, a uma profundidade de 0,5 centímetros. Durante 15 dias, essas plantas elas foram irrigadas com água de 0,5 decentimes. Após esse período, foi realizado o transplantio das mudas. Foram escolhidas as mudas mais vigorosas, com folhas maiores, com maior altura, com diâmetro mais espesso. Essas mudas elas foram transplantadas para vasos de 700 ml com o substrato contendo presença e ausência de hidrogel. Todas as mudas
continuaram sendo irrigadas com água de 0,5 decentimes por mais 7 dias, período necessário para o estabelecimento das mudas, e a irrigação salobra ela iniciou aos 22 dias após a semeadura. As salobras foram produzidas conforme a metodologia de Rhodes 2000. Todos os vasos eles foram irrigados conforme a metodologia do princípio do isímetro de drenagem, com uma fração de lixiviação de 15%. As irrigações elas foram finalizadas aos 68 dias após a semeadura. O delineamento utilizado foi blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, tendo 5 repetições, onde as parcelas foram as 7 condutividades elétricas da água, 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e as subparcelas foi a presença e a ausência de hidrogel. Aos 68 dias após a semeadura, foi realizada a análise da eficiência do uso da água, em que se utilizou a massa seca da parte aérea e a lâmina aplicada de água salobra em cada tratamento com presença e ausência de hidrogel. Aos 68 dias após a semeadura, também foi realizado a análise do índice de qualidade de Dixon, que é um parâmetro que mostra o equilíbrio na distribuição de biomassa das mudas, sendo um parâmetro essencial para saber se a planta produzida possui uma boa qualidade ou não. Então, para isso foi utilizada a massa seca total, a altura, o diâmetro do caule, a massa seca da parte aérea e a massa seca da raiz, de acordo com o tratamento, com presença e ausência de hidrogel nas respectivas condutividades elétricas. Os resultados mostraram que houve uma interação da salinidade e do hidrogel na eficiência do uso da água e no índice de qualidade de Dixon. Dessa forma, nós observamos que a maior eficiência do uso da água foi obtida na presença de hidrogel na condutividade elétrica da água 1,77 decentimes, reduzindo quadraticamente com o incremento da condutividade elétrica, reduzindo 15,48% na condutividade elétrica 6 decentimes em relação à ausência do polímero. Esse resultado mostra que a presença do hidrogel na composição do substrato favoreceu o desenvolvimento da parte aérea da planta até a condutividade elétrica 4 decentimes, mostrando que o polímero tem a capacidade de reduzir as perdas de excesso de água por percolação e perdas de nutrientes por lixiviação, promovendo um bom desenvolvimento da parte aérea das mudas de Tagetes patula. Esse resultado ele corrobora com Nobre et al. 2014. O índice de qualidade de Dixon é um parâmetro que mostra o equilíbrio na distribuição de biomassa das mudas, sendo essencial para saber se a planta produzida possui boa qualidade ou não. Nesse gráfico, nós podemos observar que o índice de qualidade de Dixon ele reduz com o aumento da condutividade elétrica da água, porém na presença do hidrogel ele é maior. Na condutividade elétrica da água 6 decentimes, nós podemos observar que esse índice ele fica acima de 0,5, que segundo o UNT 1990, o índice de qualidade de Dixon recomendado é 0,2. Com isso, nós observamos que as mudas mantiveram qualidade superior às demais na presença do hidrogel, mesmo em altos níveis de salinidade. Esse resultado ele corrobora com Nogroski et al. 2015. Assim, nós concluímos que a maior eficiência do uso da água foi obtida na presença de hidrogel, mantendo valores superiores aos tratamentos sem hidrogel até a salinidade de 4 decentimes. As mudas de Tagetes patula obtiveram maior qualidade na presença de hidrogel, especialmente com irrigação de condutividade elétrica da água de até 3 decentimes.
Nós gostaríamos de agradecer à Unotec pela disponibilização do hidrogel para a realização dessa pesquisa, à CAPES pela concessão da bolsa à primeira autora, ao CNPq pela disponibilização de recursos financeiros e ao INCETESAL por promover pesquisas com salinidade no Brasil. Essas são algumas das referências utilizadas nessa apresentação e muito obrigado pela atenção.